início a parte da ordem do dia e peço ao secretário Darlan, vereador Darlan, que faça a leitura dos requerimentos. Presidente, só um minutinho, já que a senhora vai passar para a ordem do dia. A Procuradoria gostaria de pedir aos senhores e senhoras vereadoras para que, quando iniciasse a ordem do dia, não saísse do plenário para nada, muito menos para atender telefone, porque quando sai do plenário, considera-se falta. Já ligaram para mim, já fizeram essa denúncia, então eu vou pedir aos vereadores que, quando começar a ordem do dia, não saiam do plenário. O regimento é claríssimo. Saiu do plenário, é considerado falta. Tá? Senhor presidente, enquanto o vereador Darlan faz a leitura só do requerimento, tá, não inicia a votação não, que eu vou esclarecer uns fatos, tirar uma dúvida aqui dos vereadores. Senhor presidente, primeiramente tem a apreciação da urgência urgentíssima do projeto que chegou aqui, né? Trata-se de uma matéria orçamentária, então, urgente, urgentíssimo, do projeto de lei ordinário 94/2019. Em votação, a urgente, urgentíssima. Quem for favorável... Pedido de 1%, vereador. Em votação, pedido urgente, de urgência. urgentíssimo, vereador. Quem for favorável, permaneça sentados. Aprovado por... Rejeitado, vereador. Rejeitado por 6 a 3. 7 a 3. Urgente, urgentíssimo, também, do projeto de lei ordinário 95/2019. Uma é a LDO e a outra é a LOA. Urgente, urgentíssimo. Em votação, a urgente, urgentíssimo. Quem for favorável, permaneça sentados. Rejeitado por 7 a 3. 7 a 3. O requerimento do vereador Emanuel Garcia de Amorim, vereador do PR. Será que o vereador pode falar novamente qual que é o requerimento? Solicitando uma agenda ao Ministério Público com o promotor para abordar as pautas da Casa de Apoio, do transporte escolar e da reforma da Escola Deolinda. Antes de finalizar a sessão, eu vou estar marcando a data do requerimento de Vossa Excelência e do requerimento do vereador Darlan. Em votação, requerimento do vereador Emanuel. Quem for favorável, permaneça sentados. Aprovado. Devo lembrar, senhor presidente, que o meu não foi um requerimento, não. Foi só um pedido, tá? Se Vossa Excelência entender, não foi um requerimento, não. Requerimento do vereador Paulo Henrique Leocádio da Silva, vereador do MDB. Requer a Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário, que seja solicitado ao prefeito municipal de Una providências legais e cabíveis para estender o perímetro urbano da cidade de Una até a localidade de Água Santa, visando atender a solicitação do senhor Elci Paulo de Oliveira para a regularização do loteamento, conforme o ofício anexo, datado de 29 de outubro de 2019. Em votação, requerimento do vereador Paulinho. Quem for favorável, permaneça sentados. Aprovado. Projeto de lei, mensagem de veto 3/2019. Tema: veta emendas à Lei de Diretriz Orçamentária. O veto, senhor presidente, está vetando a emenda 4, que diz, artigo 1º, fica modificado o artigo 29, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 29. O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas do governo e instituições privadas para o desenvolvimento dos programas, com ou sem ônus para o município, após a aprovação do Poder Legislativo. E a emenda número 5, artigo 1º, fica modificado o artigo 33, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 33. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com outras esferas do governo no ensino superior, com a finalidade de gerar mão de obra qualificada para o mercado, após a aprovação do Poder Legislativo. Em discussão? Em votação... Só... Alô, pelo...
Pois não, pode falar, colega. Só justificando essa questão aqui, essas duas emendas foram apresentadas pelo Poder Legislativo, correto? E o prefeito está vetando essas duas emendas que esta casa fez. O que trata essa emenda? Essa emenda quer dizer que, mesmo sendo aprovado pelo Poder Legislativo o orçamento, a administração pública ela deve fazer uma lei específica para encaminhar a esta Casa Legislativa, solicitando a aprovação, no que trata especificamente das questões das entidades, ou seja, da subvenção social que as entidades realizam. Caso essas duas emendas sejam vetadas, a administração pode fazer o contrato direto com quem ela quiser. Essas emendas vêm justamente para que a administração mande a esta Casa Legislativa, para que todos os vereadores tenham conhecimento de qual entidade está sendo firmado o convênio e, principalmente, aonde essa Casa Legislativa poderá avaliar o plano de trabalho de cada instituição, pois, nesse plano de trabalho, essa Casa Legislativa poderá ainda sugerir algumas alterações, caso necessário. Ou seja, pela ordem, senhor presidente. Ou seja, o prefeito, ele quer o seguinte, aos convênios, ele quer assinar direto, ele não quer pedir autorização de ninguém. Ele acha que a Câmara não precisa dar opinião em, por exemplo, a casa de apoio. Então, ele repassa se ele quiser, ele baixa um decreto lá. Ele não precisa pedir autorização. Essa é a intenção dele. Em votação, o veto do prefeito. Quem for favorável, permaneça sentados. Rejeitado por 9-1. Projeto de Lei Ordinário número 93, 2019. Tema: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento. O projeto visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento no valor de R$ 23.000 para restituição de valor referente ao convênio 733-639-2010 do Ministério do Turismo. Ressalta-se que a devolução se faz necessária, mormente em razão da inclusão do município no CALC, impedindo o recebimento de transferência de outros convênios federais. Em discussão o projeto? Em votação, quem for favorável, Os pareceres favoráveis. permaneça sentados. Aprovado por todos. Projeto de Lei complementar número 13, 2019. Tema: altera as leis número 1872/2003 e 1873/2003, que trarão, respectivamente, do Estatuto e do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública Municipal de Una. Senhor presidente, esse projeto, ele traz algumas emendas. E aí, quero já ressaltar que não somente as emendas e o projeto, todos os projetos têm o parecer favorável da Procuradoria e os pareceres favoráveis das comissões. Primeira emenda, emenda supressiva. Artigo 1º. Fica suprimido os artigos 1º, 4º, 6º e 7º do projeto de lei complementar número 13, 2019. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Vai ser votado uma por uma? Em discussão. Isso. Em discussão a emenda. É só para esclarecer que essa emenda aí, ela é aquela que retira. Nós discutimos aqui na audiência pública com todos os professores, eles estão cientes disso, que são aquelas que tiram as classes, né, de 1, 2 e 3, e a gente vai mantém o mesmo projeto, que caso o prefeito entenda, lá na frente ele manda outro projeto para a gente discutir melhor. Mas como foi discutido na audiência pública, todos os professores concordaram que isso ia ser prejudicial no futuro para eles, então nós decidimos fazer a emenda para poder manter o que já está, né, e não agora tirar nenhuma classe, mantendo também. Em votação a emenda supressiva. Quem for favorável, permaneça sentados. Aprovado. Também tem uma emenda supressiva, senhor presidente, ao projeto de lei complementar número 3, 2019,
que altera as leis 1872/2003 e 1873/2003. Artigo 1º. Fica suprimido o parágrafo único do artigo 8º do projeto de lei complementar número 3 de 2019. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Em votação a emenda. É discussão, não é, sobre... Em discussão. Essa emenda aqui, eu até conversei com o procurador sobre ela, que os descontos passam a ser aplicados a partir de 2020. Está suprimido, mas é porque refere ao artigo 8º, é isso? Que é do ano 2019. Ok. Em votação a emenda. Quem for favorável, permaneça sentados. Aprovado por todos. Tem também, senhor presidente, uma emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 3 de 2019, que altera as leis número 1872/2003 e 1873/2003. Artigo 1º. Fica modificado o artigo 8º do presente projeto de lei complementar número 3 de 2019, que passará a viger com a seguinte redação. Artigo 8º. Para o ano letivo de 2019, o bônus assiduidade será pago em janeiro de 2020, com o seu valor máximo sem qualquer desconto. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão. Em votação a emenda. Quem for favorável, permaneça sentados. Aprovado por todos. Também tem uma emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 3 de 2019, que altera as leis 1872/2003 e 1873/2003. Artigo 1º. Fica modificado o artigo 9º do presente projeto de lei complementar número 3 de 2019, que passará a viger com a seguinte redação. Artigo 9º. Ficam revogados os seguintes dispositivos. 1. Os artigos 36 e 37 da lei número 1872/2003. 2. O artigo 60 da lei número 1873/2003. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça sentados. Aprovado por todos. Também tem uma emenda modificativa, senhor presidente. Emenda modificativa ao projeto de lei número complementar número 3 de 2019, que altera as leis 1872/2003 e 1873/2003. Artigo 1º. Fica modificado no artigo 2º do presente projeto de lei complementar número 3 de 2019, o artigo 50A, que passará a viger com a seguinte redação. Artigo 50A. Os professores e técnicos pedagógicos que não apresentarem faltas, licenças, afastamentos, chegadas tardias e nem saídas antecipadas, justificados ou não, conceder-se-á bônus assiduidade. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão a emenda. Senhor presidente. Quer falar? Posso falar? Pode. Senhor presidente, esse projeto já vem sendo discutido há muito tempo, né? A gente está acompanhando, nós tivemos reuniões em conselhos, nós tivemos uma posição do sindicato, depois ele, como a maioria se posicionou contra, o sindicato acompanhou, né, do conselho, tiveram reuniões, né, e teve a audiência pública aqui na última quarta-feira. Então, a gente que vai votar de acordo com o professor, não vai votar contra o professor, né? Está mexendo na vida deles, né? A gente não vai fazer isso. E pelo que a gente entendeu, que está escrito nos anexos do projeto aqui, foi dito o seguinte, que estava sendo discutido com os professores. Se estava falando que está sendo discutido com os professores, era para fazer de acordo com a vontade dos professores. Se a gente viu na sessão, na audiência pública, que a maioria dos professores não quer, a gente não vai votar contra. Só que aí é o seguinte, e aí eu quero pedir a opinião à Comissão de Constituição e Justiça, à Procuradoria, nessa emenda aqui. Ela faz uma alteração aqui que pode inviabilizar essa votação aqui. Ela modifica o artigo 2º, fica modificado o artigo 2º do presente projeto de lei complementar no tal, o artigo 50A. O artigo 50A diz o seguinte: aos professores, técnicos pedagógicos efetivos que não apresentarem faltas, tal. Foi modificado o seguinte, tirou a palavra, o termo efetivos. Quando tira o termo efetivo,
o bônus da assiduidade não vai ser pago só para os professores concursados, também vai ser pago para os DTs. Tá, e eu quero que isso aconteça. Quem não quer pagar melhor o professor? Para nós, não tem diferença, para um aluno não tem diferença se o professor é concursado ou se ele é DT. Não, nós estamos querendo valorizar a educação. Agora estou falando em termos técnicos. Quando a Câmara faz essa modificação, incluindo os DTs, porque tira o efetivo e inclui DT, nós estamos aumentando despesa, isso vai ser vetado. E depois nós vamos falar, ah, não, nós votamos a favor para aumentar o salário dos DTs, mas não pode. Na minha opinião, não pode. Então, eu queria ver a opinião da Comissão de Constituição e Justiça, se pode tirar isso aqui e incluir DT. Se a Câmara pode ter, são quase 200 DTs. E eles querem isso. Só que não adianta a gente falar que vai fazer, sabendo que isso não vai poder acontecer. Eu queria perguntar ao assessor da casa se quer comentar sobre o assunto. A Procuradoria da Casa, senhor presidente, em diálogo com a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, quando discutiu esse projeto, pensando também em atender aos professores que estiveram aqui em audiência pública, que entenderam por unanimidade que os DT deveriam também receber, entendeu em fazer essa emenda e tirar o tema efetivo. E conceder esse bônus da assiduidade não só ao servidor, professor e técnico pedagógico efetivo, mas também aos DTs, aos designações temporárias, aqueles que possuem carga horária, porque existem os professores eventuais, aqueles temporários contratados por 15 dias, 10 dias, e existem os designações temporárias que têm carga horária de 25 horas mínima semanal, igual a todos os demais professores. Não sei a quantidade. A Procuradoria analisou esta emenda e deu o parecer favorável à emenda, pela legalidade e pela constitucionalidade da emenda. Quanto à decisão do prefeito em vetar ou não, aí não cabe à Procuradoria, né, discutir. Se o Poder Executivo fazer o veto, ele vai ter que fundamentar pela inconstitucionalidade ou pela falta de interesse público, que são os dois motivos que o chefe do Executivo pode vetar. Vai retornar a esta casa e, com certeza, a Procuradoria, mais uma vez, terá que se manifestar sobre o veto nessas condições. Hoje, a Procuradoria da Casa entende que a emenda apresentada, ela é legal e ela é constitucional. Em discussão a emenda? Senhor presidente, nós estamos falando de uma questão séria. Eu queria perguntar ao procurador se incluir deter é aumentar despesa. Incluir, deter é aumentar a despesa, e a Procuradoria desta Casa entende que, aumentando a despesa, também é constitucional, também é legal. A Câmara Municipal, o Poder Legislativo, pode modificar projeto que aumenta a despesa do município? Pode. Ok, eu voto favorável. Tá? Eu só quero que os professores que estejam acompanhando a votação, isso está sendo gravado, que isso aqui não seja um presente de grego. Presente de grego. Estão falando que vereador não pode fazer essas coisas. Eu voto favorável, mas eu acho que isso aqui é presente de grego. Estão só fazendo política com a lei e usando os coitados professores. Ah, porque tem que votar para aumentar o salário? Tem. Só que isso vai ser vetado porque a Câmara não pode gerar despesa para o Executivo. Que eu tinha, senhor presidente. E voto favorável. Senhor presidente, só para... não vou falar muito. Só vou pedir ao controlador-geral do município, ao controlador-geral do município, tá, que depois encaminhe ao vereador Everaldo Pereira Salles a jurisprudência sobre o aumento de despesa pelo Legislativo. Quem me encaminhou foi o controlador-geral do município de Una. Em votação a emenda? Só para discutir. Pois não, vereador. Ainda. Veja bem, como o colega
Everaldo falou, né, a gente quer defender o interesse de todo mundo. Com certeza, a que a gente sempre fala, que nós debatemos sempre aqui nas sessões. Por que só os efetivos? Porque uma vez que os DTs, com carga horária, como estipulado pelo nosso procurador, ele tem a carga horária de 25 horas. Ou seja, ele responde como funcionário público, pelos atos dele. Se ele tiver direito aos ônus, ou não é só os bônus que tem que ter, não é só cumprir a meta. Vereador, eu não estou falando contra os DTs, não. Não, Eu sou a sei, favor. eu estou falando sobre a técnica do projeto. Não, concordo plenamente. Mas eu acho que, quando Vossa Excelência usou a expressão seguinte, grego, presente de grego, eu espero que a gente não esteja dentro disso. Mas eu acho que o presente de grego veio do executivo para cá, naquele projeto. Entendeu? Porque prometeu uma coisa verbalmente e depois o projeto chegou aqui equivocadamente. Pela ordem. Eu acho que nada mais justo dar esse direito aos DTs, até porque o Estado dá esse direito aos DTs. Então, eu acho que é merecido, eles trabalham duro, como os outros professores também, então eles têm direito, sim. Meu voto é favorável, presidente. Pela ordem. Como disse o nosso procurador, se o prefeito achar por bem dele vetar, que ele justifique bem e mande para a gente. Mas eu acho que nós, como os vereadores, nós tivemos uma reunião aqui, estava a maioria aqui no dia, e nós vimos que todos os professores que estavam aqui presentes também concordaram em colocar os DT, né? Então nós vamos votar desse jeito. Agora, se o prefeito falar, não, está errado, não sei o quê, ele que justifique, tá certo? Mas a verdade é que essa emenda é para colocar todo mundo, pronto. Agora, se o prefeito vai vetar, vai voltar para a Câmara. Nós decidimos depois. Se mostrar que é legal, beleza. Nós temos até o final do ano para pagar esse abono, vai pagar ano que vem. Então, nós temos prazo para fazer isso. O prefeito tem prazo para assinar ou não esse projeto, para aceitar ou não. Não é isso? Então, sou favorável. Obrigado. Senhor presidente, apenas para poder abordar esse artigo, essa mudança, eu entendi a preocupação do vereador Everaldo quanto à questão da técnica legislativa. Hoje, nós estivemos aqui em 6 vereadores, juntamente com a Procuradoria, e eu até levantei essa questão, se realmente a Câmara poderia estar fazendo essa emenda, haja vista que haveria aumento de despesa do Legislativo para o Executivo. O nosso procurador, doutor Marco Antônio Sonsim de Oliveira, nos garantiu e emitiu o parecer da Procuradoria, em conjunto com o doutor Deude, procurador-geral, que é uma emenda totalmente legal e constitucional, pois já havia sido discutido isso anteriormente, que nós não poderíamos estar fazendo emendas aumentando despesa para o Executivo. Então, essa foi a minha dúvida, se realmente isso não atrapalharia o projeto no seu andamento. Mas, com a garantia da Procuradoria desta Casa de Leis, então, eu concordei com essa mudança, pois, entrando agora no mérito da mudança, há 6 anos eu trabalho como profissional em designação temporária. E o profissional em designação temporária, ele exerce e trabalha da mesma forma que o funcionário efetivo. Ou seja, ele tem que cumprir com as mesmas obrigações do funcionário efetivo. Então, por que não ter os mesmos direitos que o funcionário efetivo? Então, por isso que eu sou totalmente favorável, tanto no mérito quanto na questão levantada pela Procuradoria. Em votação a emenda? Quem for favorável, permaneça sentados. Aprovado por todos. Em discussão, o projeto com as emendas. Em votação, já o projeto com as emendas, né? Quem for favorável, permaneça sentados. Pela ordem, senhor presidente. Discussão ainda. Quero levantar aqui a discussão desse projeto. A audiência pública aconteceu quarta-feira e, na audiência, eu até disse que votaria contrário ao projeto, mas que se houvesse uma mudança, que eu seria favorável. Estive presente aqui quarta-feira nessa audiência porque entendia que era
um projeto relevante ao servidor público, aos professores e à população ionense. Então, hoje, voto favorável ao projeto com as emendas que foram colocadas, porque o projeto, da maneira que se encontrava, era um massacre à classe de professores. Então, hoje, sou favorável, porque dessa forma consegue dar dignidade aos professores. É o que continha. Em votação, o projeto com as emendas com parecer da assessoria da Casa. Em votação, quem for favorável, permaneça sentados. Aprovado por todos. Eu quero aqui já ter um requerimento do vereador Darlan para chamar o secretário da Fazenda. A gente estava pensando em marcar uma audiência aqui. Para o dia 18, às 4 horas. Mais cedo, 4 horas. 5 horas, tá bom? 5 horas, tá bom, gente? Tá bom, né? Beleza. E o vereador Emanuel, tem que ser encaminhado ao promotor para ele marcar essa data. Então vai estar marcando essa senhor presidente, só fazer uma consideração nesse requerimento ao promotor. Ele marca de acordo com a disponibilidade dele, mas eu gostaria que fosse encaminhado na mensagem que pudesse ser marcado a partir do dia 18, pois essa semana eu não estarei no Estado do Espírito Santo, estarei no Congresso. Ok, será feito. E não havendo mais nada para tratar nessa sessão, declaro encerrados os trabalhos de hoje e convido todos para a sessão do dia 18. E vão todos com Deus e um abraço para todos.